Boa noite, irmãos. Nós vamos estudar sobre a mulher de Pilatos. Quem sabe quem é Pilatos? Pilatos era o governador de Jerusalém e ele era um homem poderoso, né? Governador geralmente tem algum poder, tem outros mais poderosos que ele, mas ele tem poder também. E a mulher dele, a Bíblia não menciona o nome dela, só diz que é a mulher de Pilatos. E nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 27 e o versículo 19. Mateus 27, versículo 19, que é o versículo que vai falar sobre esta mulher, que a Bíblia não achou por bem de dizer o nome, que diz assim: e estando ele no tribunal, no caso Pilatos, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então, a mulher de Pilatos, ele estava com aquela multidão, lembra da multidão que estava lá, Jesus e Barrabás. E Pilatos ia julgar. Tinha um costume naquela época que ia todo final de ano, entre os presos, aqueles presos que eles consideravam, as pessoas que eles consideravam perigosas, eles soltavam. Então levaram Jesus e Barrabás. E a multidão lá estava lá, né, e Pilatos ia julgar quem era que ia ser solto. E a mulher dele, sabendo quem era Jesus, que ela deveria ser uma mulher que seguia a ele, ou ouvia os seus ensinamentos, e quem escuta os ensinamentos de Jesus não fica do mesmo jeito. Ela tem a possibilidade de ser transformada. E então essa mulher, que a Bíblia não menciona o seu nome, ela estava lá na hora do julgamento, e quem era que ia ser morto, entre os dois, um ia ser solto e outro ia ser morto. E ela vai e manda um bilhetezinho lá pelo portador: não se mexa com esse homem. Quem era esse homem? Jesus. Então, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, né? Não entre na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Então, qual o propósito dessa lição de hoje? Nós queremos mostrar que a esposa virtuosa, aquela que quer ajudar o marido, né? Ela é aquela que se deixa orientar por Deus. Nós vamos ver que Pilatos, ele vai até tentar fazer o que ela queria que ele fizesse, mas no entanto, ele vai terminar não fazendo. E embora seja uma esposa submissa, não se furta a ajudar o marido a ver quando vai tomar uma decisão errada. Ali ela sabia que Jesus era uma pessoa justa, que Jesus não era o que estavam dizendo que ele era, e que Barrabás, que era o outro preso, era um preso perigoso. E ela diz: olha, não faça isso com ele, não. A importância da esposa acompanhar o marido sempre quando possível. E ela era uma neta de César Augusto. Eles moravam em Cesareia. Essa Cesareia era uma cidade que foi feita só para os grandes. Foi César Augusto que fez essa cidade. E as pessoas de maior importância, os governadores, imperador, coisas do tipo, moravam nessa cidade. E ela foi a única mulher que acompanhava o marido para Jerusalém para ver nos tribunais o que estava acontecendo, né? Então as outras não tinham, mas como ela era neta do imperador, do maioral, ela teve a permissão para vir com o marido. Por isso que ela está lá e ela dá o veredito de que o seu marido não se metesse com Jesus. Ele foi avisado.
As mulheres dos governadores romanos eram proibidas de acompanhar os maridos em seus locais de trabalho, né? Então, Cláudia, né, deve ter, no dela, depois de se descobriu nos livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? É aqueles livros que não estão na Bíblia, que foram escritos por outras pessoas que conheciam a história e que não passaram no cano, que tinha um livro que precisava ter uns requisitos lá para poder ir para a Bíblia, fazer parte do livro da Bíblia. Então é tipo um livro de história, por exemplo, contando as histórias do Brasil, né? Ele vai para a Bíblia? Não. Mas ele conta a história de um povo. Então, nesses livros aí, apócrifos, lá se descobriu que o nome dela era Cláudia. Deve ter intercedido junto ao imperador, que no caso era o César, que era seu avô, com quem tinha influência para seguir o marido até Israel. Parece que ela se mantinha informada sobre Jesus de Nazaré. Ou seja, ela conhecia a história de Jesus, quem era Jesus, o que ele fazia, e ela deve ter tido um interesse, que quando as pessoas elas são tocadas pela que Jesus fala, ela tem uma vida transformada. E o segue discretamente e intervém a favor dele. Então ela interviu ao marido numa situação não muito boa para ela, ela poderia ter sido rejeitada. Quando surgiu a chance, ela falou, né? Então ela disse: olha, não deixa bem não. A esposa de Pilatos, uma das mulheres sem nome da Bíblia, né? A Bíblia diz que é só a mulher de Pilatos, não diz o nome, mas esse que eu falei que é Cláudia, porque os historiadores disseram que o nome dela era Cláudia, mas de grande importância na história de Cristo. Então ela sabia quem era Jesus. Cláudia Prócula era seu nome, conforme a tradição cristã, ou seja, os escritos, né? A esposa de Pôncio Pilatos, é uma figura enigmática, mencionada apenas uma vez no Novo Testamento. Quer dizer, só foi uma vez que a Bíblia mencionou o seu nome, nem foi nem seu nome, foi sua ação. Quer dizer, muitas vezes aquilo que a gente faz se destaca, que não precisa nem levar o nosso nome, mas é importante o que nós fazemos. No livro de Mateus, embora muitos a conheçam como Prócula Cláudia, a Bíblia apenas menciona sua mulher, ou seja, a mulher de Pilatos. Ela estava presente no julgamento de Jesus quando Pilatos enfrentava uma decisão difícil sobre o destino do Messias, que no caso era lá a multidão, né, que estava julgando quem ia ser morto e quem ia ser solto. E o oponente de Jesus era o Pilatos. E ele vê naquela situação, e ela também, e ela intercedeu por ele, por Jesus. Em um sonho ela sofreu por causa de Jesus e enviou uma mensagem a Pilatos, descrevendo-o como homem justo. E ela não via em Jesus a possibilidade de ser condenado. E ela diz: não faz. Agora eu me pergunto, será se o Pilatos vai conseguir fazer o que ela pediu? A interpretação do sonho de Cláudia recebe várias interpretações. Quer dizer, um pensa que é uma coisa, outro pensa que é outra. Alguns acham que foi o diabo que deu o sonho a Cláudia para impedir de Cristo ir à cruz. É uma ideia que alguns têm. Outros acham que foi Deus que deu o sonho a Cláudia, para que Pilatos não tivesse desculpa para ordenar o assassinato de Cristo. Quer dizer, se ele fizesse, era porque ele queria mesmo. E o que será que Pilatos vai fazer, né? A tradição também diz que ela se converteu a Cristo, mas não temos evidência de que ela tenha aceitado a Cristo. A Igreja Católica Ortodoxa acredita que Cláudia se converteu após a ressurreição e foi martirizada por sua fé. Uns acham
possibilidades, coisas que podem ter acontecido com ela. E agora, a província da Judéia, para os estudiosos da Bíblia, era a porção mais atrativa. Em 63 a.C., a Judéia tornou-se a província da Síria, mas em 4 a.C. foi dado a Herodes o Grande, aquele que matou os meninos na época que Jesus ia nascer, né? Como parte integrante do seu reino. Porém, após a época dele, reverteu ao seu estado anterior, que nós vimos que ele foi governado, teve um poder dado lá para ele, mas depois foi retirado. Os procuradores romanos residiam em Cesareia, aquela cidade lá que eles moravam, que tinha sido César, o imperador, que tinha feito só para aquele povo mais poderoso da história, né? Ao praefectos ou prefeitos romanos era conferida considerável autoridade, incluindo a questão de punição capital. Então, eles lá, quando alguém fazia uma coisa errada, era esse povo lá dessa cidade, Cesareia, que eram os maiorais, né? Era como se fossem juízes, pessoas de autoridade que moravam lá. O Sinédrio, que era o lugar onde foi feitas as coisas, né? Que era o Supremo Tribunal dos Judeus. O Sinédrio, onde Jesus, algumas vezes, quando ele estava no ministério dele, ele passou lá por perto. Podia atuar, mas suas decisões estavam sujeitas à aprovação do governador. Quer dizer, eles podiam resolver algumas coisas. É como fosse assim, o local lá onde ficam os vereadores, né, que eles decidem algumas coisas para a cidade, mas eles têm que levar para alguém que é superior a eles para ter a decisão final. Então era o Sinédrio. Por isso a punição capital podia ser pressionada pelos membros do Sinédrio, mas precisava ser decretada pelo governador. Quer dizer, eles poderiam até fazer campanha para dizer quem era que ia ser solto ou quem era que ia ser condenado. Mas a decisão final teria que ser do governador. Em João 8:31 diz: disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Quer dizer, ele viu a multidão fazendo as coisas e ele ficou meio confuso. E ele pensava talvez no que a Cláudia tinha falado, né? Não se meta com ele, porque ele é justo. E quando a gente tem uma informação, ou mais de uma informação, a gente fica pensando, né? Se vai fazer isso ou se vai fazer aquilo. Então isso também deve ter acontecido com Pilatos. Disseram então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoalmente. Quer dizer, eles disseram: é você, Pilatos, que tem que decidir. Ele jogou para o povo e o povo jogou de volta para ele. Em Atos 25, de 1 a 12, diz que os fariseus fizeram o mesmo pedido à festa para condenar Paulo. Quando Paulo ele se converteu, né? Paulo se converteu depois que Jesus foi crucificado e tudo. E ele era um perseguidor da igreja e ele foi agora perseguido também. E ele foi levar também ao tribunal para ser condenado. E lá fizeram a mesma coisa com Paulo, né? Os fariseus fizeram o mesmo pedido à festa para condenar a Paulo. Que aquele povo ali daquela multidão pediram para que condenasse a Jesus em vez de Barrabás. Pilatos só é figura conhecida por nós devido sua má decisão acerca de Cristo. Ele estava ali com o poder de soltar Jesus ou mandar crucificá-lo. Pilatos, em 36 depois de Cristo, Vitério passou a governar a Judéia e Pilatos foi convocado a Roma a fim de responder pelos erros cometidos. Diz que ele fazia algumas coisas erradas lá no governo dele, né? E ele foi chamado a atenção, porque toda pessoa geralmente tem um superior.
E, entre outras coisas, né, ele foi ter que ser chamado para falar, porque ele agia daquele jeito. Então, comentário do texto. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo. Esse justo era Jesus, porque num sonho muito sofri por causa dele. Sua mulher, já vimos que a tradição chama a esposa de Pilatos de Cláudia Prócula. Diz que ela se interessava pela fé judaica do povo que seu marido governava como conquistador. Então ele tinha um poder lá sobre o povo, mas ela observava quem era Jesus. E ela, por sua vez, ela tinha o direito de, na sua cabeça, na sua mente, ela crer ou descrer. E conforme a história, ela creu. Supõe-se que mais tarde ela se tornou cristã. Não temos meio nem de confirmar e nem de negar essas tradições. Quer dizer, são histórias que contam a respeito dela. Sua ação, entretanto, por causa de um sonho, não é incomum na história e nem nos tempos modernos, né? Nós hoje não vemos as pessoas sonhando e dizendo que sonham, apesar de que alguns raros, né, inventam ainda isso, mas não é comum. Nas igrejas do Oriente e da Etiópia, a esposa de Pilatos, chamada Cláudia Prócula, é venerada como uma santa. As pessoas, elas têm o costume de, quando uma pessoa se destaca na sua fé, no seu carisma, né, com os ensinamentos a respeito dele. O Evangelho de Nicodemos, que é um dos evangelhos apócrifos, não está na Bíblia, pelo menos na Bíblia que é completa, porque tem umas Bíblias que tem esses livros a mais, apócrifos ou não inspirados, quer dizer, são histórias que contam alguma coisa, mas não foram inspiradas por Deus. Menciona o sonho dela e a reação de Pilatos ao sonho. Neste relato, ele se mostra mais preocupado do que indica o Evangelho de Mateus, lá nesse livro de Nicodemos. Lá parece que ele tem anotaram mais alguma coisa que ele ficou, o que é que eu vou fazer, né? Mas não fez. Anás e Caifás convenceram-no de que o sonho e a perturbação de sua esposa são sinais de que Jesus é um feiticeiro. Eles lá tentaram impedir que Jesus fosse solto, né? E seria, olha, ele é um feiticeiro, ela teve sonho, mas ele é um feiticeiro. E Pilatos dá sequência ao julgamento. Depois que convenceram ele, então continua. Vamos ver quem vai ser solto e quem vai ser condenado. Segundo o ensinamento de Orígenes, um dos pais gregos da história, aliás, da igreja, Cláudia Prócula tornou-se cristã após a ressurreição por causa desse sonho. Então, ela teve um sonho, né, e ela ficou pensando, e no sonho ela sofreu e disse que por causa desse sonho ela termina se convertendo. Existem livros de ficções ou novelas que incluem como personagem a esposa de Pilatos e falam de seu sonho, mas com uma interpretação oposta. Satanás, aí ele diz, né, que Satanás aparece para tentar a esposa de Pilatos e fazer-lhe impedir seu marido de condenar Jesus à morte, a fim de frustrar o propósito de Jesus de redimir e salvar através da cruz e ressurreição. Então, tem esses pensamentos, né? Uns que acham que ele era feiticeiro, outros que acham que ela estava certa, outros que acham que ela foi atacada por Satanás para ter esse sonho. Deus usou poucos sonhos como revelação, mesmo nos tempos bíblicos. Quer dizer, poucas pessoas sonharam como o faraó sonhou, né, que na história de Daniel. Foram poucas as pessoas. Depois que o cano bíblico foi encerrado, ou a revelação bíblica foi completada, os dons carismáticos e revelação por sonhos, língua e profecias cessaram. Então hoje a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22, lá diz que encerrou, não tem mais nada dessa história. Tudo que nós temos que viver e fazer tem que ser pela Bíblia.
Quem tirar, vai ser tirado a árvore a parte da árvore da vida, e quem acrescentar, vai acrescentar os flagelos da sua vida, que está escrito no livro. Isso no livro de Apocalipse. Então, e o que é uma doutrina da suficiência das Escrituras? Ou seja, o que é a doutrina que diz que nós só precisamos da Bíblia? Você acredita nisso? Só a Bíblia é capaz de lhe instruir, de lhe educar, de lhe convencer que ela está completa. Que tudo que eu preciso está aqui, tudo. Não preciso ter mais nada. Perguntas importantes. É a Bíblia suficiente para saber o que Deus quer que pensamos ou façamos? Sim, a Bíblia é suficiente. O grande problema é que as pessoas não querem ler a Bíblia, ou ler para os outros. Devemos procurar outras palavras de Deus além daquelas que temos na Bíblia? Não. Depois que a Bíblia foi terminada no Apocalipse, o crente ainda precisa de sonhos, visões, profecias e livros para se orientar? Não. Ou a Bíblia é tudo que o homem precisa para ser salvo, e depois de salvo só precisa da orientação para viver a vida cristã? Sim, só precisa da Bíblia. A doutrina da suficiência das Escrituras aborda isso. Vamos ver aqui o que. O que significa suficiência da Bíblia ou das Escrituras? A suficiência da Bíblia ou das Escrituras significa que as Escrituras são e contêm todas as palavras de Deus que Deus pretendia que as pessoas tivessem em cada estágio da história redentora, e agora contém tudo o que precisamos para saber o que Deus planejou para a nossa salvação e como é que devemos viver a vida cristã. Então, tudo está escrito na Bíblia. A suficiência enfatiza que é somente nas Escrituras ou na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, que devemos buscar as palavras de Deus para nós. Então, nós não precisamos estar escutando ninguém que diz, dar uma profetada, não sei o que, outra coisa aí. Também nos lembra que Deus considera o que Ele nos disse na Bíblia como revelação suficiente para nós, e que devemos nos alegrar nessa grande e completa revelação que Ele nos deu. Então, toda a história, tudo que eu preciso está na Bíblia. Por isso, a doutrina da suficiência das Escrituras é um princípio fundamental da fé cristã. Dizer que as Escrituras são suficientes significa que a Bíblia, ela é tudo o que precisamos para nos preparar perfeitamente para uma vida de fé e serviço. A Bíblia nos ensina a ter fé e nos ensina a trabalhar para Deus. A Bíblia fornece uma demonstração clara da intenção de Deus de restaurar o relacionamento quebrado entre Ele e a humanidade por meio do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, por meio do dom da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhuma outra revelação ou escrito são necessários para que o crente viva plenamente a sua vida cristã. Então, só a Bíblia é necessária. A Bíblia é chamada Sagradas Escrituras ou as palavras escritas da Bíblia. Em Mateus, em 2 Timóteo 3:5, lá Paulo fala para Timóteo, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a palavra, além de nos edificar, ela nos faz sábios. Essa é a indicação de que as palavras de Deus que nós temos nas Escrituras são todas as palavras de Deus de que precisamos para ser salvos. Só isso. Em 2 Timóteo 3:17 diz que as Escrituras Sagradas, ou a Bíblia, é tudo o que precisamos para nos guiar em nossa vida cristã e vivermos. As palavras são capazes de nos tornar sábios para a salvação. E isto é confirmado por outras passagens que falam sobre as palavras das Escrituras, como
que Deus nos usa para trazer o conhecimento da salvação. Tiago, lá diz, Tiago 1,18, segundo a tua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então Deus nos trata assim. 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva e toda a sua glória, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A principal passagem da Bíblia que mostra sua suficiência para nos equipar para vivermos a vida cristã é 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, tudo o que precisamos está na Bíblia. Aqui Paulo indica que um propósito para o qual Deus fez que as Escrituras fossem escritas é treinar, capacitar para que possamos estar preparados para toda boa obra. Então, toda obra que não for boa não é da Bíblia. Se houver qualquer boa obra que Deus quer que o cristão faça, essas passagens indicam que Deus fez provisão em sua palavra para treinar o cristão nisso. Assim, não há boa obra que Deus queira que façamos além daquelas que são ensinadas em algum lugar da nossa Escritura. Então, tudo que Deus quer que eu faça está aqui. Para sermos moralmente perfeitos aos olhos de Deus, então, o que temos de fazer além do que Deus nos ordena nas Escrituras? Nada. Então, tudo que Deus quer que eu faça está escrito. Para ser moralmente perfeito aos olhos de Deus, então, o que temos de fazer além do que Deus ordena nas Escrituras? Nós não temos que fazer nada, mas que eu já falei. Absolutamente nada, e simplesmente nos mantivermos fiéis às palavras das Escrituras, seremos irrepreensíveis, ou seja, ninguém vai achar alguma coisa para nos repreender. E estaremos fazendo toda a boa obra que Deus espera que nós venhamos a fazer. Se a Escritura é inspirada por Deus, então não é inspirada pelos homens. O que é inspirada? A ideia não é de homem, a ideia é de Deus. E embora tenha sido escrito por homens, a Bíblia diz que Deus dava para eles isso. Esses homens falaram da parte de Deus enquanto eram levados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo conduzia com que essas pessoas escrevessem o que Deus queria que eles escrevessem. Nenhuma profecia ou escrita vinda do homem é suficiente para nos equipar para toda boa obra. Somente a palavra de Deus é suficiente para orientar o crente. Além disso, se as Escrituras são suficientes para nos equipar completamente, então nada mais é necessário. Então a Bíblia, vamos seguir a Bíblia do jeitinho que ela é. Por causa da suficiência da Bíblia, Paulo advertiu a igreja de Colossenses 2:8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então aqui irá as conversas, as coisas que nós vamos escutar. Aqui Paulo adverte aos Colossenses a respeito disso. Por meio de filosofias, ideias, ensinamentos vão, sim, sutileza, segundo a tradição dos homens, ou seja, costume que as pessoas têm. E Paulo adverte: cuidado isso aí. Dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, o mundo ensina uma coisa e Cristo ensina outra. E nós, como crentes, nós devemos saber quem que está falando. O crente é advertido para não aceitar nenhuma revelação fora da Bíblia. Está lá em Gálatas 1:9, e diz assim: mais ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciei outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema, ou seja,
seja condenado. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receber, seja nada. Ou seja, não escute, condene ele, deixe ele para lá. O tipo de esposa e de submissão da mulher de Pilatos. Quando, em Efésios 5:22 diz, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Usa a palavra grega hipotazo para a submissão, hipotazo para a submissão, que é um contexto, não é um contexto militar, mas uma obediência voluntária, não é uma hora assim, como a lei dos metros e pés. Mas, no contexto da Igreja de Cristo, trata-se de uma servidão voluntária, alimentada pelo amor. Do mesmo jeito que Cristo fez, Cristo assumiu o papel de servo para com seus discípulos, quando lavou seus pés, apontando para si mesmo como um exemplo a ser seguido. Então, ele foi humilde, foi submisso, e a Bíblia diz que todo crente deve ser assim, submisso. Ele livremente assumiu a forma de servo e nasceu em semelhança humana, está lá em Filipenses 2:7, para poder servir o seu povo por meio da obra da redenção. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Está lá em Mateus 20:28. Do mesmo jeito, a esposa virtuosa, como demonstrou a esposa de Pilatos, que tinha influência da lei dos judeus, se submetia a seu marido e ao mesmo tempo tentava ajudá-lo e não tomar uma decisão errada, no caso, a de condenar a Cristo. Quer dizer, ela estava lá e ela prestou atenção e ela aconselhou. Então você pode aconselhar. Se a pessoa que está te ouvindo fizer, tudo bem, senão você fez sua parte. Ela mostrou ter o respeito e exercer grande influência pelo marido, tanto que ele se esforçou para livrar a Cristo, mas no final enfraqueceu e covarde e inutilmente lavou suas mãos numa bacia. Quando ele viu que ele botou para a multidão decidir, e o povo lá gritava, né? Crucifica-o, crucifica-o, e queria que soltasse a Barrabás. Ele via que ali o povo já estava decidido e ele tinha informação, não te mete com essa. Então ele lava as mãos, um sinal de que ele tinha largado aquela situação. E ele lavou suas mãos em uma bacia, tentando se livrar da culpa de ter condenado um inocente. Aí a pergunta é, será que ele se livrou? Não. Aqui temos lições valiosas que podemos extrair dessa breve passagem. A tensão entre justiça e misericórdia. A esposa de Pilatos, assim como Pilatos, estava envolvida na morte de Jesus, e ambos eram culpados de maneiras diferentes. Cláudia era culpada como o restante da raça, que Jesus veio, para morrer pelos nossos pecados. Porque Cristo estava morrendo pelos pecados da humanidade caída. Pilatos, seu marido, é muito mais culpado. Era culpado como parte da raça caída, era culpado por não ter levado a sério o aviso de Deus através de Cláudia e sua esposa. Então ele era culpado duas vezes. A culpa que todo mundo tem e a culpa de não ter salvado. O sonho de Cláudia revela o conflito pelo qual passou Pilatos, entre a justiça de condenar Jesus e a misericórdia de poupá-lo. Então ele ficou lá, uma confusão lá e... Às vezes enfrentamos escolhas difíceis em nossas vidas. O que vamos fazer, Essa história nos lembra da importância de equilibrar a justiça com a compaixão e a misericórdia. Aceitar nossa parcela de culpa. Muitas vezes nós temos culpa nas coisas, Assim como a esposa de Pilatos, podemos ser impactados da revelação de Deus na Bíblia. Quando nós lemos, ela não lavou suas mãos.
Pilatos lavou, mas ela não, na bacia. Mas enfrentou a realidade e tentou influenciar o marido. Da mesma forma, devemos reconhecer nossas próprias responsabilidades e não nos equivar das decisões difíceis. Ou seja, vou lá, não, faça do jeito que quiser. Aceitar a nossa parcela de culpa e buscar a redenção é fundamental para todo ser humano. E aqui a nossa personagem de hoje, uma mulher que teve a coragem. É toda uma mulher que tinha a coragem de no tribunal defender um réu, como ele estava dizendo, né? Apesar de ela dizer que Jesus era o justo e ele era o justo. E ela foi corajosa, mas ela fez a sua parte, apesar de não ter sido atendida. Muitas vezes nós vamos precisar fazer nossa parte nas horas difíceis, nas decisões difíceis da vida, mesmo que não sejamos atendidas, mas nós temos que dizer o que pensamos a respeito. Amém? Amém.